E isso significa que esses navios terão que se aproximar mais, e se eles se aproximarem mais, as chances de serem jogados para fora da água são, eu acho, bem altas. E se você atingir um porta-aviões, são 5.000 pessoas ali. E eles não, sabe, não estão cheios de botes salva-vidas. Vamos supor que todos eles tivessem sobrevivido. Eles não teriam embarcações suficientes para resgatar os sobreviventes. Os planejadores militares deste lado, pelo que pude observar, estão subestimando grosseiramente o potencial do Irã para retaliar. Bem-vindos de volta ao Legitimate Targets a todos. Espero que todos estejam tendo um ótimo dia. Temos o único e inigualável Larry Johnson juntando-se a nós mais uma vez, ex-analista da CIA, oficial de contra-terrorismo. Larry, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Sempre Obrigado, um prazer. Eu queria te perguntar sobre a situação no Irã agora. Parece que estamos a dias, se não potencialmente horas, de distância. Bom, qual a sua leitura da situação? Acha que estamos prestes a ter greves massivas e avassaladoras, uma guerra total? Acha que é para lá que estamos a caminhar? Sim. Não, estamos a poucas horas. Bem, sabe, para te dar um exemplo, existem vários indicadores de alerta. Então eu passei 23 anos roteirizando exercícios de terrorismo para o JSOC e no JSOC esses exercícios seriam conduzidos com as coordenações regionais, como o CENTCOM. O CENTCOM é o responsável pelo Irã. Estava a conversar com um dos meus amigos que tinha de ir para a base aérea de MacDill no domingo para começar a trabalhar num exercício. Este estava previsto para decorrer de 22 de fevereiro até 7 de março. Eles foram avisados, então hoje é quinta-feira, eles receberam a notícia ao terça-feira. Cancelem. Temos outra coisa para fazer. Então, sim, vamos fazer isso. A menos que no último momento Trump decida, sabe que lhe disseram que é improvável que você consiga matar o Ayatollah e causar uma mudança de regime. Isso não vai acontecer. E você vai entrar numa guerra prolongada. Se ele entender isso, ele pode até dizer, ok, não vamos fazer isso. Mas o problema é que você carregou a arma, você puxou o cão para trás. Tudo o que você precisa fazer agora é apertar o gatilho. Ela vai disparar. Nós desdobramos uma quantidade enorme de meios aéreos. Fui informado que temos pelo menos 7 esquadrões de F-35s. São 168 aviões. E nem sequer estamos a falar dos F-16, dos F-22. Agora há 2 grupos de ataque de porta-aviões na região. Então, eles vão fazer isso. E eu comparo isto com o Hitler a atacar a Polônia em setembro de 1939. Completamente sem provocação, injustificado. Para começar uma guerra. O perigo aqui é que o Irã eles estão prontos para isso. Eles já vêm se preparando há 6, 7 meses para isso, com a assistência da Rússia e da China. Isso tem um potencial enorme para sair completamente do controle. Os Estados Unidos, se as coisas se desenrolarem como eu prevejo, né, os Estados Unidos vão sofrer baixas muito, muito pesadas. Mas, diferentemente disso, é tão provável que haja mais mortos em apenas 2 semanas de combate do que o total de perdas em 20 anos de guerra no Iraque e Afeganistão somados. Eu vi o mesmo vídeos e fotos que tenho certeza você também já viu de empresas de cemitérios locais em Teherã, sabe, desenterrando 5.000 túmulos para o que poderiam ser os restos mortais de soldados americanos. Eles não podem estar nos mesmos cemitérios que, sabe, nos muçulmanos xiitas que vivem no Irã e que deram suas vidas pelo país. Mas, sabe, uma questão que me ocorre, eu realmente não consigo entender a lógica por trás de tudo isso, mas digamos que ataques em grande escala aconteçam, seja lá o que for, muitos danos serão inevitavelmente causados, muitas vidas serão perdidas. Eu não acredito necessariamente que tudo isso vá desmoronar assim, de repente. E quando não cair, se não cair assim, há muitas coisas que podem dar errado. Quer dizer, as bases do EUA na região, mas acho que provavelmente ainda mais notavelmente perigoso para o EUA, são aqueles grupos tipo Quraysh,
E o Irã tem muitos mísseis especificamente direcionados para afundar navios americanos. Se algo assim acontecesse, como os IRWA poderiam justificar tudo isso ao público americano, como um porta-aviões afundando, um destroyer afundando, quer dizer, isso seria insano, sem precedentes, eu acredito, na Pois história é, moderna. será a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que perderemos navios. É algo que não acontece há mais de 80 anos. Eu vi a mesma fotografia que eu acho, você viu, dos iranianos terem preparado, sabe, todas essas covas pré-escavadas ou estruturas de concreto. Mas os Estados Unidos não vão colocar tropas em terra, ou pelo menos infantaria. Se houver corpos, serão corpos de tripulações aéreas, pessoas pilotando aviões que foram abatidos. E não creio que isso seja algo generalizado, sabe, que talvez seja na casa das dezenas, potencialmente, mas ainda assim será significativo. Se as baixas ocorressem nas bases que estão em, tipo, o Catar e o Arábia Saudita e Bahrein, ou com ataques de mísseis do Irã, não vejo o Irã ficando parado. Assim que o primeiro ataque for lançado, o Irã vai imediatamente responder, retaliar. E eles vão atacar as bases militares dos Estados Unidos. Eles vão atacar os navios se estiverem perto o suficiente da costa. Veja, essa é a outra coisa que é um tanto bizarra nessa situação, que os Estados Unidos, o grupo de ataque de porta-aviões Abraham Lincoln, está a cerca de 1.000 milhas da costa sul do Irã. Bem, os destroyers que fazem parte o grupo de ataque carregam mísseis Tomahawk. Então, o sistema de mísseis que está nos navios é chamado de sistema de lançamento vertical. São células, sabe? É como se você pensasse em tubos no convés. Existem 96 deles. Eles podem, normalmente eles transportam uma carga completa de mísseis Aegis naqueles tubos, mas em contrapartida, com os Tomahawks, eles terão aproximadamente 56, o que significa que eles possuem 40 mísseis para defesa. Bem, o problema com o Tomahawk é que ele tem um alcance de 1.000 milhas. Então, se você está a 1.000 milhas da costa e está atirando um míssil que só vai a 1.000 milhas você só vai causar danos na praia. Então, isso significa que esses navios terão que se aproximar mais. E se eles se aproximarem, as chances de serem explodidos e afundados são bem altas, eu penso. E se você acertar um porta-aviões, são 5.000 pessoas que estão ali. E eles não estão, repletos de botes salva-vidas. E então eles nem teriam sequer vamos supor que fossem todos sobreviventes. Eles não têm navios suficientes para recolher os sobreviventes. Os planeadores militares do nosso lado, pelo que tenho conseguido observar, estão a subestimar de uma forma bastante grosseira o potencial que o Irã possui para retaliar. E eles têm mentido para si mesmos sobre o potencial de causar uma mudança de regime. E parte da razão para isso é que foram feitas pesquisas de opinião pública no Irã, mas o grupo que realiza essas pesquisas chama-se Ganaam, G-A-N-A-A-M, está sediado na Holanda. E é montado e administrado por um indivíduo que é contra o Irã ou a República Islâmica, um professor. E então ele trabalha com uma empresa chamada Cefon, que é sediada no Canadá. Bem, adivinhem só, quem os financia? Seriam a USAID e a National Endowment for Democracy. Sem nenhum viés ali. Então sim, e eles vêm e dizem 70%. 70% dos iranianos querem se livrar da República Islâmica. Então, sabe, é como se eu te dissesse, ei, você vai jogar contra este time de futebol e 70% dos titulares estão machucados. Eles não vão jogar, então vá lá e vença-os. E você aparece e, na verdade, todos os titulares estão saudáveis. E você está em apuros. É que os Estados Unidos estão agindo com base em informações erradas. Então, isso e nós esquecemos a lição do 11 de setembro. Sim, no rescaldo do 11 de setembro, quando os Estados Unidos foram atingidos, todas as divisões partidárias desapareceram temporariamente. Não havia republicanos e democratas, então. Éramos todos americanos. Temos orgulho de ser americanos, sabe?
Bem, esse mesmo fenômeno se manifestou no Irã com os ataques ocorridos em junho passado e depois este último incidente que foi instigado de fora para dentro, começando em 28 de dezembro e durando até 10 de janeiro. Nós estamos prestes a fazer um grande mal. E para somar a união que tenho certeza vamos criar, como sabem, o mês sagrado do Ramadã. Eu acho absolutamente insano que eles atacassem durante o Ramadã, porque sinto que o fervor que eles inspirariam, sabem, através de um ataque desse tipo, nesta altura, seria simplesmente sem precedentes. Mas, sabe, uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas estão se fazendo é: você olha para a Operação Promessa Verdadeira 2, quando o Irã lançou seus ataques e eles tinham capacidade total de mísseis, nada estava sendo impedido, nada estava sendo mantido em reserva ou algo do tipo. Eles tinham a capacidade de causar um nível de dano que eu suponho que eles eram limitados no que visavam. Eles não atacaram Tel Aviv. Mas se tivessem feito isso, eu acho que teria feito a Operação Promessa Verdadeira 3, alguns desses ataques parecerem insignificantes, porque os israelenses não teriam sido capazes de interceptar tanto quanto fizeram durante a Promessa Verdadeira 3. Por que você acha, qual você acha que é a estratégia ou o cálculo dos iranianos para não se anteciparem ao que é, na minha opinião, muito evidente, você sabe, uma enorme concentração de forças, um ataque em grande escala? Claramente, esperar até que os EUI puxassem a adaga não funcionou para os venezuelanos. Eu não sei. Sim, eu acho que o Irã ainda quer manter a postura moralmente superior, porque se eles atacassem primeiro, isso alimentaria o meme. Vejam, só estávamos a mover tropas. Nós não os atacamos e eles nos atacaram. Então, eu acho que o Irã vai se conter. Eles vão esperar. Mas no exato minuto em que os Estados Unidos começarem a atacar, as bases, os mísseis, serão lançados, sim, em todas as bases americanas. Bem, vai haver, o Irã não vai ficar esperando, sabe? Lembre-se do que aconteceu em 13 de junho durante, sabe, o que acabou se tornando a verdadeira promessa 3. Mesmo que aquele ataque de decapitação de Israel parecesse ter eliminado, quer dizer, eles mataram altos membros da IRGC, militares de alto escalão, figuras políticas importantes, e ainda assim o Irã conseguiu lançar mísseis em 8 horas. Eles estão prontos agora. Quer dizer, eles estão com a assistência da Rússia e da China, além disso. E tenho certeza que eles têm planejado onde vão atacar no Ali. Eles não vão estar se debatendo, tentando descobrir, oh meu Deus, o que faremos, sabe? Eles têm esperado que isso não acontecesse, mas estão prontos, porque reconheceram que os Estados Unidos não são confiáveis. Bem, isto sabe, estamos... se isto acontecer como eu antecipo, e sabe, tenho outras informações de amigos ainda ativos. E eles sabem, vamos fazer isto, vamos fazê-lo em breve. Sabem, foi-me dito que vai ser um fim de semana longo. Então, isso leva-nos à questão interessante de o que é que a Rússia e a China farão para além do que já fizeram para ajudar o Irão? Bem, estão lá agora. Certo. Você acha que os EUA poderiam esperar até que esses Estreito de Hormuz, e que são, eu esqueci o nome, alguma coisa, o cinturão estratégico, cinturão de segurança, ou... Sim, veja, e este foi, sabe, este exercício militar, o naval que está em andamento, não foi orquestrado especificamente por causa das ameaças que os Estados Unidos estavam fazendo. E já eles começaram. Rússia, China e Irã iniciaram a condução deste exercício lá em março de 2019. Então, eles têm feito isso há 7 anos. E, mas é que acontece de coincidir e você está certo. Você vai ter navios de guerra chineses e iranianos e russos em cena, enquanto, de repente, o Irã vai passar de fazer um exercício militar para estar realmente envolvido numa guerra com os Estados Unidos.
e eles vão atacar os navios americanos. E os navios americanos vão começar a revidar. E sabe de uma coisa? Na névoa da guerra, se eles, na verdade, se eles errarem, se eles confundirem um navio russo ou chinês com um navio iraniano, aí, então, sabe, estaremos em um território realmente muito perigoso. Durante a Guerra dos 12 Dias, havia um navio espião chinês, não sei exatamente o que ele estava fazendo, mas estava na região. Desta vez, todos os dias, várias vezes ao dia, estou vendo estas fotografias atualizadas de cada base americana na região. Acho que chamam de tipo Miravision. É uma empresa chinesa, mas que fornece todas estas imagens de satélite. O quão útil é uma informação assim para os iranianos? E pelo que sei, eles também têm... Os russos lançaram o primeiro satélite iraniano de produção doméstica, satélite de produção doméstica recentemente. Sim, não, é que uma das coisas mais difíceis de se conseguir fazer é, de facto, acompanhar o movimento dos navios no oceano. Realmente, não é fácil. Mas parece que os chineses, usando uma combinação de eles têm um navio espião no local e com a cobertura de satélite conseguem localizar a posição desses navios e passar essa informação para o Irã. Assumo que a estejam a passar para o Irã. Então, o Irã, com essa informação, tem as coordenadas geográficas para que eles possam atacar esses navios. Eles têm uma chance razoável de fazer isso. Então, isso é, o que eu entendo é que a Rússia tem ajudado a reconstruir o sistema de defesa aérea iraniano e que há mais sistemas S-300 e S-400 em operação e que isso foi totalmente integrado com um sistema de radar chinês bastante avançado. Eles o chamam de um radar tridimensional, um radar 3D, que é capaz de detectar aeronaves furtivas. E assim, esses dois sistemas foram agora integrados. E isso dá ao Irã a capacidade de observar e detectar ataques que se aproximam, 20, 30 minutos antes que aconteça. E assim eles conseguem, então, tomar as medidas necessárias para se preparar. E assim, Israel e os Estados Unidos haviam desenvolvido algumas, o que podemos chamar de redes de inteligência dentro do Irã, mas essas foram completamente expostas e, consequentemente, destruídas no decorrer do primeiro grupo de eventos que aconteceu durante a Guerra dos 12 Dias. Muitos foram detidos depois disso, mas neste último surto, os protestos que se tornaram violentos novamente, eles descobriram a rede Starlink que os Iwara forneceram, de acordo com o Wall Street Journal. E as pessoas que estavam operando essas ações e realizando ataques contra o pessoal de segurança iraniano, elas foram desmanteladas e mortas ou presas. E então, é como se você estivesse começando uma luta, mas estivesse cego. Você não tem o tipo de informação interna que que nós tínhamos anteriormente. Então, isto é, como eu digo isto é loucura. Realmente é. Isto é insanidade. Seria uma coisa se o Irã tivesse realmente atacado os Estados Unidos, mas não atacou. O Irã não atacou um único país, nenhum sequer, nos 46 anos da sua existência. No entanto, os Estados Unidos perpetuam esta mentira, este mito, de que o Irã é um Estado terrorista, agressivo, quando é absolutamente. O Estado terrorista no mundo são os Estados Unidos. O principal patrocinador do terror, o principal patrocinador do terrorismo são os Estados Unidos, lamento dizer. Um desenvolvimento muito interessante que observamos com as bases americanas, eles, fizeram uma retirada estratégica de uma das bases no Iraque e também de uma das que estão na Síria, e parece que o maior descarregamento de ativos aéreos do EUA está na Jordânia. Al-Mufaku, acho que é assim que se pronuncia. Pelo que eu entendo, a decisão estratégica é que o Irã não possui mísseis de longo alcance ou de médio a longo alcance para desperdiçar. E os iranianos prefeririam
usá-los contra Israel ou contra navios potencialmente americanos. Então eles estão pensando que talvez esses ativos aéreos estarão seguros ou mais seguros lá na Jordânia. É esse, na sua opinião, o raciocínio deles? E você acha que isso vai protegê-los? Ah, não. Eu acho que é incrível. É arrogante. É que o Irã não vai nos atacar aqui porque eles, como você bem disse, prefeririam usar os mísseis. Eles não possuem mísseis suficientes. Você se lembra? Pause. Há uns 4 anos. Pause lá por abril. Maio de 2022. Pause que a Rússia estava ficando sem mísseis. Pause. Tipo, pause a qualquer momento. Pause, eles não teriam mais. Pause. Sim. Você se lembra disso? Sim. Isso. E essa era a inteligência ocidental. Então, a inteligência ocidental tem feito muitas suposições a respeito da capacidade de mísseis do Irã. Mas eu vejo isso de um ponto de vista prático, como analista. Se as suas instalações de produção de mísseis são subterrâneas, o que acontece em muitos casos? Como é que se sabe quantos eles estão a produzir? A não ser que tenha alguém lá dentro, e sabendo o que sei sobre as capacidades da CIA hoje em dia, garanto-lhe que eles não têm isso. Portanto, eu acredito que o Irã provavelmente tem o dobro ou até o triplo do que o Ocidente pensa que o Irã possui. E eu acho que eles vão atacar a base, mas o Ocidente também disse, bem, nós temos o míssil Patriot e o THAAD, isso vai parar, nosso sistema de defesa aérea é impenetrável. Sim, eles vão descobrir que, não é. E, em particular, com os mísseis hipersônicos que o Irã desenvolveu e que os Estados Unidos não desenvolveram. Então, o Irã realmente tem uma capacidade militar que os Zé Moura não possuem. Então, isso vai... Eu penso que se eles têm tantos ativos aéreos acumulados naquela base aérea jordaniana... É loucura. Sim, né? E quando for atingido, e eu acho que será atingido, então todo mundo vai perguntar, bem, que diabos, por que nosso sistema de defesa aérea não funcionou? Não funcionou não funcionou durante a Guerra dos 12 Dias em Israel também. Sabe, a propaganda que foi veiculada foi, os iranianos não nos atingiram em nada, e sim, nós derrubamos 90% dos mísseis deles. É só, parem de mentir para vocês mesmos, ok. Façam uma avaliação honesta, mas eles se recusam a fazer isso. E você havia mencionado as capacidades hipersônicas. Não se trata apenas do Irã. Quer dizer, houve um vídeo divulgado pelo Kataib Hezbollah no Iraque e eles demonstraram que de fato possuem hipersônicos de menor grau, mais do tipo Fatah 1. O Iêmen, que ameaçou retomar o bloqueio naval no Estreito de Bab el-Mandeb, possui mísseis hipersónicos. Até mesmo populações e milícias afegãs disseram que contribuirão para o esforço se o Irã for atacado, e o Hezbollah também, embora severamente enfraquecido, mas quem sabe, tenho certeza de que ainda tem algo que poderiam lançar se for solicitado e exigido. Isto poderia ser real, contudo, a arder em chamas por todo o lado. E para onde para onde Israel fugiriam se todos fossem ativados? Sim, bem, eles não têm para onde fugir. Esse é que é o problema. O Irã prometeu que vai retaliar em grande escala, e eu acho que eles podem. Eles são falsamente acusados de serem o patrocinador número 1 do terrorismo. E, no entanto, quando se olham as estatísticas reais, se analisam os dados concretos, e eu analisei os dados compilados primeiro pela CIA e que depois foram publicados no relatório anual sobre terrorismo emitido pelo Departamento de Estado. O primeiro que o Departamento de Estado emitiu foi durante o meu primeiro ano no Gabinete de Contra-Terrorismo no Departamento de Estado. E assim, esse relatório foi lançado em 1990. Ele cobria os incidentes ocorridos em 1989 e eles continuaram a publicar um relatório anual. Originalmente era chamado Padrões no Terrorismo Global, mas agora é conhecido como Relatórios de Países sobre Terrorismo. O último foi publicado no passado, abril, no final do dia 30 de abril, e cobriu os acontecimentos de 2024. E depois há um think tank francês, chamado Fondalab.
também foi feito um estudo, o que tanto o governo dos Estados Unidos, através dos seus oficiais, do Departamento de Estado e das estatísticas da CIA, quanto o think tank francês demonstraram é que desde 1979, 80% dos ataques terroristas que causaram vítimas mortais foram realizados por muçulmanos sunitas. Não, não é xiita. O Irã é xiita, não é sunita. Os sunitas odeiam os xiitas ou esses grupos extremistas do lado sunita. Eles são financiados pela Arábia Saudita, pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos. Então, é uma mentira completa. No entanto, eu acho, o Hezbollah e o Irã, eles têm capacidades que poderiam ser ativadas. E então eu acho, sabe, nós vamos realmente ver o mundo pegar fogo. E sinceramente, eu vejo a Rússia e a China, ambas, tão completamente fartas da intimidação e das ameaças dos Estados Unidos que não vão intervir para tentar refriar o Irã, vão deixar o Irã fazer o que precisa fazer e ajudá-los. Concordo totalmente com você. E, Larry, muito obrigado por sua participação, sua opinião de especialista e sua análise fantástica, como sempre. Muito obrigado. Bem, continuaremos a acompanhar de perto a situação. Espero sinceramente que não se torne tão sombrio quanto você mencionou, mas eu realmente acredito que estamos à beira de algo muito sério e você tem o conhecimento, a perspicácia e o contato ainda hoje para nos fornecer essa valiosa perspectiva. Então, muito obrigado. Obrigado, Jackson, e fique aquecido aí, amigo. Vou fazer. Tudo bem. Obrigado.